você voltou! Que coisa boa! Então seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso terceiro encontro do módulo de ética. Você deve se recordar que no nosso encontro anterior eu sustentei com vocês a ideia de que a ética é da ordem do humano. A ética é da ordem do humano. Que nós, humanos, na verdade, conquistamos a nossa humanidade, isso é uma tarefa, e a ética é exatamente daquelas coisas que nos ajudam na conquista da nossa própria humanidade. Por isso eu disse a vocês que a hipótese que eu estou sustentando durante todo esse módulo é que quanto mais ética, mais humanos nós nos tornamos. E quanto menos ética, menos humanos nós nos tornamos. Bom, pessoal, se vocês aceitarem essa minha hipótese, nem que seja por curiosidade para ver onde é que essa história vai chegar, mas se vocês aceitarem essa minha hipótese, o problema que se coloca para nós agora é: mas o que é isso, o humano? O que é isso, o humano? Afinal de contas, o que nos caracteriza como humanos? Bom, essa é uma pergunta, pessoal, que pode ser respondida a partir de diferentes lugares, de diferentes perspectivas. Então, muito provavelmente, um biólogo poderia associar a nossa humanidade ao nosso DNA. Um antropólogo poderia associar a nossa humanidade a certos costumes e práticas culturais, e assim vai, né? Bom, eu, como filósofo, jurista e filósofo, vou procurar a origem ou sentido ou as características da nossa humanidade ali na filosofia. Então vamos ver o que aqueles filósofos antigos, desde o início da filosofia, já falavam sobre a humanidade. E para isso eu vou contar com esse auxílio luxuoso do Aristóteles. Por quê, pessoal? Porque o Aristóteles tem um livro chamado A Retórica, e nesse livro, ao falar sobre a retórica, ele trata daquilo que ele denomina de chaves da persuasão. As chaves da persuasão. E essas chaves da persuasão, ou seja, os elementos estratégicos para que um discurso possa ser de fato persuasivo e convincente, esses elementos, essas chaves, elas têm a ver exatamente com a nossa humanidade, são características que atravessam o sentido do humano, ou seja, para o Aristóteles, a persuasão, o discurso convincente, claro, está diretamente ligado ao sentido do humano. E ele apresenta 3 chaves de persuasão, que são o ethos, o logos e o pathos. Por bem, ethos, pessoal, é exatamente o que nós estamos tratando. A gente está falando sobre ética, ethos que vem do grego etikos. Depois eu vou trabalhar mais e desenvolver melhor isso com vocês mais adiante. Mas por hora eu queria ficar exatamente com o logos e com o pathos. Logos e o pathos. Por quê? Porque logos e pathos não são apenas chaves de persuasão. Lembram que eu disse que o Aristóteles coloca as chaves de persuasão no sentido do humano? Pois é, essas dimensões também caracterizam o humano. O humano. Ou seja, nós somos humanos porque, e na medida em que temos 2 dimensões fundamentais, o logos e o pathos. São as 2 dimensões fundamentais que caracterizam o humano.
Agora, é claro, essa altura do campeonato vocês devem estar pensando, pô, Zé, mas o que é isso, logos e patos, né? Palavras que vêm assim em grego? Pois bem, vamos lá entender melhor o que significa cada uma dessas palavras, não fazendo propriamente uma tradução, mas fazendo uma interpretação para compreender o sentido de ambas. Então, a palavra logos, ela pode ser interpretada como aquilo que tem a ver com o percepto, o pensamento e a razão. Ou seja, é pelo logos, é graças ao logos que nós percebemos a realidade, que nós percebemos as coisas, inclusive distinguindo o sentido próprio de cada uma dessas coisas por meio de contexto e semântica. Então, logos tem a ver com percepção, com os perceptos. Mas não é só isso. Como vocês estão vendo, o logos tem a ver também com a nossa capacidade de pensamento. Nós pensamos a partir das percepções que nós temos sobre as coisas e sobre o real. Toda aquela produção de sentido que eu falei ligada ao contexto e à semântica vai gerar um conjunto de pensamentos que nós temos. Isso se dá exatamente no campo do logos. E por fim, talvez a palavra mais fortemente associada a logos seja exatamente a razão. Ou seja, graças ao logos, nós racionalizamos, nós raciocinamos. Então, racionalização, raciocínio, são atributos que decorrem do logos por meio da razão. Ok? Então, por que nós somos humanos? O que nos faz humanos? Somos humanos porque, e na medida em que temos um logos. Mas não é só isso. Também somos humanos, por outro lado, porque temos, e na medida em que temos um patos. E o que significa a palavra patos, pessoal? Vamos lá. Eu posso, então, interpretar o patos como aquilo que está ligado ao afeto ou aos afetos. Ou seja, se no logos nós percebemos, no patos nós somos afetados. Então, as coisas, a realidade, elas não só produzem certos sentidos capturados e formulados no logos, mas elas também produzem afetações, graças ao nosso patos. E na medida em que nós somos afetados, que desenvolvemos os nossos afetos ou afetações, então, claro, nós sentimos. Nós produzimos sentimentos. Então, se no logos nós temos o pensamento, no patos nós temos o sentimento. E, por fim, também associado aos afetos e aos sentimentos, claro, a paixão. A paixão. Então, o patos é o campo próprio das paixões. Como eu havia dito, nós somos humanos porque na medida em que temos um logos. Mas notem, nós também somos humanos porque e na medida em que temos um patos. Portanto, logos e patos formam dimensões fundamentais da nossa humanidade. Mas então, pessoal, o logos e o patos não são apenas dimensões da nossa humanidade. São dimensões da nossa humanidade e, como tal, eles permitem em nós, essas duas dimensões permitem em nós certas capacidades, certas habilidades. Então, vejam, é graças ao logos que nós somos capazes de ordenação, que nós ordenamos o mundo, as coisas que estão no mundo. E na medida em que nós ordenamos, nós produzimos identidades.
Nós identificamos essas coisas que estão no mundo. E isso nos permite agir com vigor, com uma certa força em relação ao mundo, àquilo que está no mundo. E nós, então, graças a essa ordenação, a identidade, esse vigor, nós podemos conhecer o mundo, conhecer as coisas, conhecer a realidade. Mas vejam, isso em relação ao Logos. Porque aqui do outro lado vocês estão vendo o patos. E o patos permite em nós outras coisas, outras habilidades. Se pelo Logos nós ordenamos o mundo, pelo patos, nós, ao contrário, desordenamos o mundo. E não só isso, nós somos capazes de lidar com as desordenações, as rupturas, as descontinuidades do mundo. Se no Logos a gente pode perceber e produzir identidades, graças ao patos, a gente pode, então, perceber as diferenças, lidar com as diferenças, com as singularidades. Se no Logos a gente age com vigor, no patos a gente pode agir com ternura que resulta dos nossos afetos. E por fim, se no Logos a gente é capaz de conhecer, no patos nós somos capazes de amar. Pois bem, pessoal, nessa altura vocês poderiam me dizer, mas olha só, Zé, isso aí são coisas que a gente já sabe, que a gente já ouviu falar, pode até nem ter parado para sistematizar essas ideias, mas são ideias presentes, são ideias intuitivas, ok? Que estão na literatura, que estão em vários lugares onde a gente possa refletir um pouco sobre isso. Por bem, então, por que eu estou falando isso? Porque ao longo da nossa história, nós fomos vivenciando uma espécie de desequilíbrio entre essas duas dimensões, aonde, nesse desequilíbrio, o Logos se tornou mais importante e assumiu um peso maior na vida social. E o patos, ele ficou menos importante e passou a ter menos peso na vida social. É como se eu estivesse dizendo a vocês que nós aprendemos desde sempre a confiar nessas dimensões do Logos. E, ao contrário, aprendemos a desconfiar dessas dimensões do patos. Desconfiar. Ou seja, nós vemos com certo receio e desconfiança a desordenação, a diferença, a ternura e até mesmo o amor. É como se nós aprendêssemos que, olha aqui para o slide, que a ordenação é mais importante que a desordenação, que a identidade é mais importante que a diferença, que o vigor é mais importante que a ternura e que o conhecimento é mais importante que o amor. Aliás, eu estou falando assim, pessoal, porque eu estou generoso hoje. Porque, na verdade mesmo, é um pouco mais grave do que eu falei. O que a gente aprende mesmo é que essas dimensões do patos seriam uma ameaça às dimensões do Logos. Portanto, a desordenação seria uma ameaça à ordenação. A diferença, uma ameaça à identidade. A ternura, uma ameaça ao vigor. E o amor, uma ameaça ao conhecimento. É isso. Aí vocês poderiam pensar agora, será mesmo, Zé? Você pode estar exagerando, não é bem assim, porque afinal de contas, todo mundo sabe que o amor é lindo, ou coisas desse tipo, né?
Mas é assim mesmo, pessoal. É assim mesmo. A vida social, ela passou a ser, digamos assim, regida pelas dimensões do logos, que passaram a ter muito mais peso. E as dimensões do pato, elas meio que foram relegadas àquele espaço que resta. Talvez a vida privada, a vida íntima, mas nunca para reger a vida social. E a gente sim aprende a ter uma certa desconfiança dessas dimensões do logos. A gente sempre aprende que a desordenação é um perigo, é preciso você ordenar o que está desordenado. E por aí vai. E até o amor? Sim, até o amor. Vem comigo. Vejam aqui o logos e o patos. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês pensarem rapidamente. Vocês já ouviram falar em grupo de ajuda para pessoas que amam demais? Grupo de ajuda para pessoas que amam demais. Sim, é isso mesmo. Porque o amor, quando for demais, ele se torna um perigo, ele se torna uma ameaça, ele se torna algo que, digamos assim, nos tira do nosso equilíbrio. É isso mesmo? É. E existe? Existe. Eu trouxe aqui um exemplo, né, desse LAA, né, o Love Addiction Anonymous, para mostrar para vocês que há sim grupo de ajuda para pessoas que amam demais, né? Vocês vão falar, ah, mas isso aí tá em inglês, é coisa de gringo. Mas se vocês procurarem em português lá na internet, grupo de ajuda para quem ama demais, vocês vão encontrar. Tá? Aqui no Brasil, sim, existe grupo de ajuda para quem ama demais, como se o amor pudesse ser mesmo uma espécie de perigo. Tá? Aí vocês vão falar, mas perigo porque é demais, né? Ora, mas vejam, o que é demais continua sendo a mesma coisa, só que numa escala maior. Agora, deixa eu seguir a minha provocação e perguntar se vocês já ouviram falar em grupo de ajuda para pessoas que conhecem demais. É isso mesmo. Grupo de ajuda para pessoas que conhecem demais. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. E sabe por quê? Porque não existe. E vocês sabem por que não existe grupo de ajuda para pessoas que conhecem demais? Porque todos nós aprendemos, você e eu, que conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Por isso, seria até uma espécie de contrassenso. Como assim grupo de ajuda para quem conhece demais? Quem conhece demais não precisa de ajuda. Essa pessoa é que ajuda os outros. Ah? Olha, mas eu vou dizer a vocês, hein? Como professor universitário, eu conheço mesmo algumas pessoas que conhecem demais, vão adquirindo tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que sabe que a pessoa parece que fica até meio estranha, meio abilolada, não consegue nem te olhar no olho direito, fica assim. Olha, precisava mesmo de um grupo de ajuda para pessoas que conhecem demais. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos acostumados com essa ideia de que o conhecimento é sempre positivo, independentemente da quantidade. Aliás, quanto mais, melhor, né? Por bem, isso é um exemplo para falar desse desequilíbrio onde o logos tem mais peso do que o patos. Mas vejam um outro exemplo, para eu conseguir melhorar o meu argumento. A palavra logos e a palavra patos, que estão em grego, dão origem a palavras em língua portuguesa, palavras que vocês conhecem. A palavra logos, em língua portuguesa, dá origem a outra palavra que é lógica. Ora, pessoal, mas o que é isto a lógica?
Bom, para adiantar aqui o nosso expediente, vamos entender a lógica como uma forma de raciocínio que conduz a uma conclusão irrefutável. Ok? Lógica é um raciocínio que conduz a uma conclusão irrefutável. Portanto, isto é a lógica. É assim que nós estamos familiarizados com a lógica. Já a palavra patos dá origem a que palavra em língua portuguesa? Patologia. Patologia, que é uma palavra que você conhece. Patologia. Patologia que é o estudo da doença, ou a doença mesma. Né? Então vejam que interessante. O logos deu origem à lógica. Lógica que é uma coisa boa. Ninguém é acusado de ser lógico. As pessoas podem ser acusadas de não serem lógicas. Vocês num debate ali, alguém vai dizer, isso que você falou não tem lógica. Opa, como assim não tem lógica? Tem sim. Já a palavra patos dá origem à patologia, que é uma coisa ruim. A patologia virou a doença, como se as nossas afetações se tornassem afecções e as afecções infecções, para serem sempre curadas. E nós passamos a vida em busca de remédios para curar as nossas infecções. O que é, vamos combinar, uma coisa pelo menos curiosa, né? Porque se remédio curasse, se chamaria curédio. Se chama remédio porque não cura, no máximo remedia. Mas a gente está sempre à busca deles, né? Por bem, esse é o grande problema, o desequilíbrio que deu mais peso ao logos do que ao patos, mais importância ao logos do que ao patos. E isso tem a ver com a ética, pessoal? Sim, isso tem a ver com a ética. Não esqueci em nenhum momento que o nosso problema aqui é a ética. Lembram quando eu falei para vocês daquela definição mais corrente nos manuais? Essa aí, para lembrar. A ética é a área do conhecimento que estuda os comportamentos morais. Viram? Definir ética como área do conhecimento já significa capturar a ética no logos. Ok? Isto já é uma compreensão logológica da própria ética. E o que eu vou dizer para vocês é que isso não é suficiente. Conhecer a ética não é suficiente. E se vocês não acreditarem em mim, porque afinal de contas eu sou só o Zé, então acreditem no Aristóteles. Porque o Aristóteles disse que não basta saber a ética, é preciso viver a ética. Ou seja, a ética é daquelas coisas que não basta saber, é preciso viver. Porque vocês podem conhecer alguém que saiba tudo sobre ética, mas não seja ético. Para que nós sejamos éticos, nós não precisamos apenas de conhecer, nós precisamos ser afetados pela ética. Afetados, é uma questão de patos, para aí sim vivenciá-la. Bom, pessoal, coisas para a gente refletir, coisas para a gente pensar, então chegamos ao final. É isso, ao final desse encontro. O módulo não acabou, não. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.